Hoje vamos falar sobre gostos infantis dentro do autismo. Fala pessoal, aqui é o Lee no Reino Élfico, agora tratando sobre o que o pessoal geralmente chama de gosto infantil, assim, né? Que eu vi muitas mães falando sobre ter filhos, assim, às vezes são adolescentes, adultos, que têm um gosto bem mais infantilizado ou agem de forma bem mais infantilizada, né? Então eu coloquei isso daqui que eu acho que é a coisa mais antiga que eu tenho, né, que pode ser considerada dentro desse estilo. E se você se interessa por esse tipo de assunto e outros, assim, dentro do espectro e dentro de coisas que geralmente não são abordadas por muitos especialistas e muitas outras pessoas, né, que lidam com isso no YouTube, em outras redes, então já deixa o seu like aqui e comenta coisas que você quer saber novas e é claro que subscribe para receber cada dia mais sobre esse tipo de assunto variado. Agora, eu vejo muito tendo essa preocupação dentro das mães, pais e tudo mais, de tipo a pessoa às vezes ter uma criança de 10 anos, ter um gosto muito mais de uma criança de 5 anos, ou um de 15, ter o gosto de 10, ou de 7 anos, né? Tem muito disso ocorrendo e eu acho que existe uma grande série de motivos que a gente pode separar tanto pelo comportamento quanto o gosto em si. Por exemplo, se às vezes a pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa que tem, vamos dizer, 18, 20 anos e ainda assiste Pica-Pau, gosta de Pica-Pau, por exemplo, né? É um desenho bem conhecido por todos, então fica bem simples e fácil, né, de dar esse exemplo. Começando pelo comportamento assim em si, eu acho que vem primeiro, pode ocorrer muitas vezes pela infantilização que é tratado. A pessoa, muitas vezes quando ela recebe o diagnóstico e é considerado tendo aquele tipo de deficiência, né? Tendo a síndrome em si, né? Eu acho que é a melhor forma. Ela, muitas vezes ela pode ser tratada pelos outros ou pelos parentes mesmo de uma forma de tipo, mesmo a questão de 10, já 15 anos ou não sei, a idade, né? Que for, ela ser tratada como uma pessoa muito abaixo daquela idade. Então isso acaba ficando para ela e ela não tem isso de, por exemplo, chegar na adolescência, né? É uma coisa muito difícil de haver essa separação de você chegar na adolescência e você ter essa troca de comportamento, né? Pode ocorrer naturalmente, pode não ocorrer, e quando ocorre naturalmente tem um pouco dessa dificuldade em si, até mesmo porque a parte da infância é meio que uma zona segura, né? Quando você chega na adolescência, começa a mudar os gostos e muitas vezes essa parte do autismo que não tá tão grave assim, né? Não é uma coisa que realmente tá atrapalhando aquela pessoa num nível muito alto. Quando chega na adolescência que acaba tendo essa diferença, né? Que é mais sentido essa diferença, que você consegue perceber melhor o autismo, porque os gostos e a forma que as pessoas se tratam acaba sendo diferente, né? Acaba trocando. Então, você buscando essa atenção, né? De estar vendo esses detalhes é uma coisa muito importante, muito essencial. E que às vezes, muitas vezes, né? Na verdade, acaba que, por exemplo, o antigo Asperger, né? Ou até moderado mesmo, ele vai ser diagnosticado com mais certeza quando existe alguma dúvida entre o psiquiatra, psicólogo, neurologista, ou seja lá, né, quem você está colocando para fazer consulta com seu filho, vai ser um dos pontos mais importantes nessa parte, né? Então pode ser tanto dessa parte de você não querer fazer aquela troca por você achar ruim, estranho, gostar mais de como que o pessoal se comunicava, seja por acomodação ou por realmente gosto, quando era infantil, ou sendo essa parte mesmo, né, da pessoa já ter esse cuidado em volta dela, totalmente de tipo, olha que fofinho, bonitinho, bebezinho e tal, e daí ela vai continuar levando aquilo, porque você não teve essa mudança, né? E eu vejo muitas pessoas assim, seja com bebês, às vezes umas criancinhas pequenas, muitas dizem, ó, bebezinho fofinho, e isso é uma coisa que marca, né? A consistência de realizar fatos acaba nos marcando.
Agora sobre desenhos animados e assim, animações, pode ser da Disney, pode ser esses desenhos assim, criados americanos por Pica-Pau, Looney Tunes, pode ser também tipo animes e pode ser infinitas coisas, às vezes de jogo também pode ser considerado, porque eu já escutei de algumas pessoas, eu acho que agora, hoje em dia tá um pouquinho mais leve, né? Mas muitas pessoas tratando como se tipo, o jogo fosse uma coisa infantil e tipo, pra criancinha. E tá mudando bastante, né, essa parte, mas também existe muito, uma coisa até que ocorre muito comigo, por exemplo, My Little Big Planet, tem alguns outros jogos que são tipo, bem infantis, tipo Kirby, Zelda, né, pode ser considerado um pouco assim, e que eu tenho muito apreço, muito gosto, né, e também bastante tempo eu gostei assim, de evento, né, às vezes fazer cosplay e tal, e hoje em dia eu só assisto animes por mim e gosto muito, né, de assistir. E essa parte eu acho que tem um bocado assim de erro de conceito e tal. Tudo bem que muitas vezes, seja por ecolalia ou por outras coisas, tem que ter um controle bom sobre, às vezes, querer imitar ou agir assim, de uma forma naquele estilo. De como é apresentado, né, no desenho em si, de como que os personagens agem, e isso é muito dessa coisa da gente copiar e como tem interação social e muitas coisas, até mesmo, por exemplo, forma de se vestir pode estar ocorrendo, por isso, então pode ser de ocorrer uma separação ou não. Eu sinceramente acho que dependendo assim, do caso, um gosto meu, eu realmente acho bonito, gosto e tal, de alguns tipos de roupa assim, né, que o pessoal usa desse estilo, das meninas de lá, às vezes maquiagem, às vezes algumas coisas assim de agir. Mas, por exemplo, eu já fiquei sabendo de psicólogos assim, de ter tipo, pessoas com 30 e poucos e que tipo a gente tipo, oi, tudo bem, tipo assim, né, bem mais infantilizado. E eu também acho que vai muito pra essa zona, né, e tipo, você achar legal e tá com aquela parte, né, mais infantil na mente. E acaba que também com mulher eu acho que é muito mais tranquilo e melhor visto do que, por exemplo, um homem, né, chegando e agindo desse estilo. E como outra parte eu também trago muito de que dentro desses desenhos, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais acho incrível, assim, legal de um anime é que muitos deles, saiu até a luz aqui do negócio, que eu tava, muitos deles você tem essa parte de, por exemplo, às vezes tem um que é de vôlei, às vezes tem um que é de luta e outras coisas assim, eles trazem termos muito realistas de tipo, aquela pessoa que criou, ela realmente pesquisa a fundo sobre aquilo. Por exemplo, tem um até que é de culinária que tá passando agora, acho que é a 4ª temporada dele, e ele realmente traz assim, termos que se você aplicar para a vida real, de você realmente tentar cozinhar aquilo usando aqueles ingredientes, você realmente consegue ter aquele resultado e aproveitar e conseguir criar aqueles pratos. Então eu adoro muito essa parte de você realmente conseguir utilizar o seu conhecimento para, por exemplo, se eu quiser praticar basquete, realmente existe aquele tipo de drible, realmente existe aquele tipo de arremesso. Pode não ser tão fácil quanto parece e, né, existem muitas coisas ali dentro, mas é uma coisa muito legal. Existe muito daquela super reação, né? Mas até mesmo, por exemplo, Pernalonga e Patolino, dependendo da idade que você assiste aquele desenho novamente, você tem outros tipos de ideias, outros tipos de relance, maldades assim que às vezes são colocadas naquele desenho e você só percebe quando você tá mais velho. É igual, por exemplo, eu acho que alguns episódios do Chaves tem isso definido. Tem muitas coisas assim que são infantis, mas se um adulto realmente mais maldoso, um adulto mais tranquilo, um adolescente, uma criança assistir, cada um vai captar uma coisa diferente e provavelmente todos vão gostar daquele tipo, né, de desenho. Então, sabe, é uma coisa que é muito mais
tranquila do que um seriado em si, até mesmo porque eu acredito que nessa parte de anime, mangá e tal, tem uma coisa muito importante que é o desenho mesmo, né? A forma que são os olhos, assim, geralmente são mais ou menos assim, né? Esse daqui é daquele negócio do Sonic, né? Aí vai ter esse boneco aqui, provavelmente no próximo filme, né? Que eu acredito que é o meu favorito. Mas assim, quando os japoneses, coreanos, chineses gostam, né, de fazer o desenho, geralmente eles já são olhos grandes. O nariz e a boca depende, varia. Mas as expressões elas são muito passadas pelos olhos. E existem também outros desenhos, e até famosos hoje em dia, que são muito passados por essa parte, né? E existe uma dificuldade muito menor de você olhar, né, de um personagem assim, de desenho do que por uma pessoa normal. Então existe muito mais facilidade de você se comunicar, e também existe muito mais facilidade de você perceber quando o personagem está com raiva, quando o personagem está triste, quando o personagem está realizando alguma ação, do que num seriado em si, porque ele demonstra, tipo, quando ele tá com raiva, ele demonstra como se ele estivesse com muita raiva. São sentimentos assim, muito mais fortes e extremos. Por exemplo, eu tava vendo uma série policial. Então tem detalhes que podem passar muito tranquilamente da nossa visão, né? De perceber, assim, qual é aquele planejamento por expressões faciais e tal. Só que a história direto, assim, tipo, dando tudo que está ocorrendo na história, é uma coisa muito mais tranquila. Então existe uma falta, quando existe essa falta, né, então acaba tendo até mesmo um pouco mais de dificuldade de você ter aquela comunicação, né, com aquele personagem, de tipo, você tá assistindo aquele policial e você se sentir ligado, né, com ele, com a história dele, com o sofrimento dele. Enquanto isso no anime, mesmo quando é uma coisa feita para poder ficar escondido, por ele ser esses sentimentos, essas expressões muito mais nítidas, muito mais claras para as pessoas. E Pernalonga, Patolino, Clube das Winx, sei lá, Rick e Morty, pode colocando assim, esses desenhos também puxados mais para os Estados Unidos, na Europa, eles também são muito mais de você ter essa facilidade de você ver quando o personagem, que ele não vai ficar tipo, fazer uma cara assim mais de série e tal, ele vai, né, vai ser um personagem muito mais de fazer aquela tô chateado. Então é muito mais simples de a gente conseguir trabalhar, entender e se simpatizar com aquele personagem, sabe? Existem também outros casos assim que seriam muito mais complicados, né, de eu estar entrando e falando sobre. Só que acho que são casos assim mais específicos, e esse é um dos casos. Esses casos eles são os que eu mais vejo assim, né, de perguntas entre as mães assim, nas comunidades de Facebook e até no Instagram. Então foi a parte que eu achei que foi a melhor possível, né, de estar trazendo aqui no vídeo. Mas eu posso talvez estar trazendo um caso específico, um caso único, ou talvez estar entrevistando alguém, se alguém quiser ser, né? E a gente está trabalhando melhor isso. Mas eu realmente tenho que trazer um geral, e daí dependendo de como que tiver, dos pedidos, se tiver algum assunto que tiver bem certo, urgente, aí eu pego e trago aquele caso, né, certo, especial, ali falando. E se eu tiver dificuldade, também peço ajuda de vocês e de algum especialista, né, junto. Então, obrigado pelo seu curtir aí. Deixe seu comentário aqui que achou, se tem algum caso aí legal, algum vídeo para eu poder estar trazendo, porque o maior trabalho é de estar pensando como que eu vou trazer um vídeo assim, né, mais diferencial, para não ficar só naquilo de hiperfoco e sensibilidade de paladar, que todo mundo já traz isso, então acaba sendo um assunto bem mais fraquinho, né? Assim, é importante para quando a pessoa não conhece, mas quando a pessoa já conhece, então falta
alguns assuntos assim que acabam desesperando aquela pessoa que está passando por aquilo. Então, obrigado por tudo. Não se esquece de compartilhar em todos os locais que você achar que pode ser importante, possível de saberem, para poder aliviar a cabeça de quem está sofrendo com isso. E